Salve, salve Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Mateus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos. E hoje estamos aqui para fazer o nosso pré-jogo usual de toda semana. Infelizmente a gente não conseguiu marcar ali um horário que fosse bom tanto pra gente quanto pra vocês. Então a gente não vai ter a nossa live semanal de quinta-feira à noite, lá com o Vitão, com o Dema, ou comigo, com o Pedrão, enfim. Infelizmente a gente não conseguiu arranjar esse horário, final de ano é complicado, vocês sabem, muita gente viajando, muita gente com a família, mas eu não queria passar batido, eu queria trazer um vídeo de pré-jogo para uma semana muito importante, uma semana decisiva para o Denver Broncos, tá? Então é isso, vou tentar trazer aqui um vídeo completinho, com o máximo de informações e análises possíveis, tá? Mas vou começar o vídeo dando o recado de sempre, pedindo para você que não é inscrito no nosso canal, para dar uma moral pra gente, um botãozinho que você aperta aí para se inscrever. E olha, eu te garanto, você vai estar se inscrevendo no canal que tem o melhor conteúdo de Denver Broncos aqui no Brasil. Temos lives e vídeos toda semana, temos cobertura lá no X em @broncos_br, temos cobertura no Instagram @denverbroncosbr, temos grupo do WhatsApp para vocês interagirem com outros torcedores dos Broncos. Enfim, é isso. Eu sou muito grato por tudo que a gente está vivendo aqui. A gente bateu essa semana a meta de 850 inscritos, uma marca muito legal, muito relevante pra gente. Mas a gente está sempre querendo mais, a gente está sempre querendo trazer mais torcedores dos Broncos e torcedores de outros times da NFL também que gostem do nosso conteúdo. Vai ser sempre um prazer. Também vou pedir para você não sair desse vídeo sem deixar um like. Você está vendo esse vídeo? Para agora, rapidinho, bum, aperta o like ali, que vai ajudar demais a gente na divulgação, não só desse vídeo, como de todos os nossos outros vídeos, em todo o nosso trabalho aqui no Broncos Brasil. Dito isso, bora pro vídeo. Eu vou falar bastante sobre o jogo, mas antes eu queria começar esse vídeo explicando a situação do Denver Broncos entrando nessa semana 17. Ontem, na rodada de Natal, a gente teve uma transmissão histórica, né, pela primeira vez sendo transmitido pela Netflix, 2 jogos da Conferência Americana entre 4 times que estarão nos playoffs desse ano, dessa temporada 2024-25. E um deles foi muito importante para o jogo da semana que vem dos Broncos, e eu já vou explicar. Ontem a gente teve Pittsburgh Steelers 10, Kansas City Chiefs 29. Esse jogo foi lá em Pittsburgh. Os Steelers foram muito mal no ataque. Não vou nem entrar muito nessa questão aí, mas o Russell Wilson jogou muito mal. É o terceiro ano seguido que o Russell Wilson joga muito mal no Natal. Ele jogou muito mal em 2022 pelos Broncos, jogou muito mal em 2023 pelos Broncos e jogou muito mal ontem pelos Steelers. Enfim. E por conta dessa vitória dos Chiefs, eles garantiram de forma antecipada, com uma semana de antecedência, a seed número 1, ou seja, a melhor campanha da Conferência Americana de 2024. E o que isso significa? Significa que os Chiefs vão ter uma semana de folga nos playoffs. Enquanto todo mundo estiver jogando no wildcard, os Chiefs vão estar em casa descansando, estudando os adversários, fazendo o que eles quiserem. E por que isso é importante para o Denver Broncos, Vitor? Simples. Semana que vem ainda tem jogo da temporada regular. Os Broncos vão enfrentar os Chiefs em Denver, no Mile High, tá? E os Chiefs não jogam por absolutamente nada. Eles não têm como ganhar mais uma folga, não vai aumentar o número de chances deles nos playoffs, não. Se eles ganharem o jogo, se eles perderem, se eles empatarem, vai ser a mesma coisa. Então, por conta disso, é usual, mas não é o que acontece sempre, mas é usual os times pouparem seus jogadores principais, seus jogadores titulares nessa última semana, porque não vale o risco, tá? Eu acho que os Chiefs vão fazer isso, eu acho que eles deveriam fazer isso. Se eu tivesse essa decisão, eu pouparia os meus titulares, porque a NFL, o futebol americano, é um esporte de muito contato, é um esporte que a qualquer momento você está sob risco de perder a temporada. Sabe? É um tackle no joelho, é uma perna que fica trançada, que fica presa e você hiperestende o joelho, lesão de Aquiles. Tem uma cacetada de formas de você
perder, não perder a temporada, mas perder jogos. E os Chiefs não tem por que arriscar isso, tá? Mas tem outro lado. Pelo outro lado, os Chiefs vão ficar 20 dias sem um jogo de fato. E muita gente acha que isso pode fazer com que eles percam ali o ritmo, né? Eles começaram muito bem a temporada e aí passaram por alguns momentos de turbulência ali, mas começaram a entrar na crescente de novo. E pode ser que eles fiquem com falta de ritmo quando forem jogar lá no Divisional Round. Eu acho que é justa essa preocupação, mas assim, eu não sei, cara. Se eu tivesse essa decisão, eu provavelmente pouparia. Mas, enfim, a gente vai ver o que esses times vão fazer. Existe a possibilidade, é claro, dos titulares jogarem, sei lá, os 2, 3 primeiros drives, tanto do ataque quanto da defesa, e depois eles descansam, independente de como tiver o jogo, tá? Então os Broncos vão, em tese, jogar a última semana contra os reservas dos Chiefs. Sendo que os Broncos só precisam de um jogo para garantir os playoffs. Se a gente vencer qualquer um desses 2 jogos que faltam, a gente está dentro dos playoffs. Independente do que aconteça nos outros jogos, a gente vai estar nos playoffs. Que, obviamente, é o grande objetivo do time na temporada, tá? Chegar nos playoffs é uma vitória enorme para esse time do Denver Broncos, tá? Enfim, mas esse jogo a gente vai falar na semana que vem, mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque em tese, você tira um pouco a pressão para esse jogo de sábado agora contra o Cincinnati Bengals em Cincinnati. Tira um pouco a pressão, porque você não vai estar naquela tensão de tipo, meu Deus, se eu perder esse jogo já era. Porque imagina se os Chiefs perdem para os Steelers ontem, né? E a gente perde para os Bengals no sábado, a gente precisando ir jogar em casa contra o Chiefs, que é um dos melhores times da NFL, queiram vocês ou não, pressionados, precisando muito da vitória, a torcida nervosa, quase 10 anos sem ir para os playoffs, sabe? O cenário perfeito para tragédia, sabe? Então, em tese, para esse jogo de sábado, você tira um pouco a pressão. Você joga um pouco menos pressionado e eu acho que isso vai fazer um bem absurdo pro time não ter essa necessidade, tipo, é um jogo de vida ou morte. Pros Bengals é um jogo de vida ou morte. Se eles perderem, eles estão fora e acabou. É isso, tá? Enfim. E aí, falando um pouquinho sobre o Cincinnati Bengals, que é o nosso adversário. O Cincinnati Bengals é um time muito curioso. Por quê? É um time que tá tendo uma temporada histórica no ataque. O Joe Burrow tá jogando num nível fora de série, uma das melhores temporadas da história de um quarterback, tá? E o time dele tá 7-8. Se fosse um time que tivesse esses números do ataque e uma defesa medíocre, esse time tava no mínimo com o mesmo recorde dos Broncos ou de repente até brigando aí para ser campeão de divisão lá da AFC North. Mas a defesa dos Bengals entrega muitos pontos. E é curioso porque isso às vezes é uma tendência da NFL, né? É difícil você ter os dois. Você ter um ataque muito explosivo e uma defesa que também consegue segurar muito o adversário. Geralmente quando você tem um ataque explosivo, você ou tem uma defesa mediana ou uma defesa, sabe, abaixo da média. Mas fato é, a gente pegar o Cincinnati Bengals na semana 17, na forma como eles estão jogando no ataque, um ataque muito explosivo, principalmente o jogo aéreo. A conexão Joe Burrow e Ja'Marr Chase é uma das melhores, já é para mim uma das melhores conexões da história da liga, tá? Você pegar esse time com esse poderio ofensivo nesse momento da temporada, que é o momento que a defesa do Denver Broncos está numa descendente, não é o ideal. Em dezembro, os Broncos têm aquelas estatísticas todas, não vou entrar aqui em todas as estatísticas, mas no Total Defense, que é como se fosse uma nota geral para a defesa, os Broncos têm a segunda pior defesa da NFL em dezembro, que é quando realmente o bicho pega. E aí, assim, o que me preocupa sobre esse jogo, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre os aspectos defensivos e ofensivos, mas o que me preocupa sobre esse jogo os Broncos tiveram esses números preocupantes defensivos contra 3 times que não são times que têm ataques tão poderosos. Você teve esses números jogando contra Cleveland Browns, tudo bem, era o James Winston, mas enfim, Cleveland Browns, Indianapolis Colts, de Anthony Richardson,
e Los Angeles Chargers de Justin Herbert, que, assim, beleza, é um ótimo, excelente quarterback, mas você olha pro grupo de armas, né, de skill players dos Chargers e você fala, cara, é Led McConkey e uns outros gatos pingados lá. Então, assim, você jogar contra um time que tem Ja'Marr Chase, T. Higgins, Chase Brown, Mike Gesicki, é complicado, sabe? Mas, já que a gente tá falando de ataque, a boa notícia para a defesa dos Broncos, para os Broncos em geral, né? O Riley Moss, nosso cornerback número 2, o cara que joga em oposição ao Patrick Surtain, treinou normalmente todos os dias da semana. Ontem, hoje e... Perdão. Anteontem, ontem e hoje. Os Broncos treinaram na véspera de Natal e no Natal. Então, tudo indica que ele vai jogar, que ele vai voltar a jogar nesse sábado. E por que isso é tão importante? Eu falo muito de ataque aqui, né? Eu falo muito sobre o aspecto tático, a análise tática que a gente faz aqui toda semana, mas por que isso é tão importante para a defesa? A volta de um jogador só, né? Quando você pensa assim, a defesa é boa no geral, e aí perde um jogador, beleza, continua boa, perdeu um cara, mas enfim. Com os Broncos, não. Os 3 jogos que o Riley Moss perdeu, os Broncos sofreram muito, muito. E eu acredito isso principalmente a 2 coisas. A primeira o Vance Joseph, ele não confiava, pelo menos não confia ou não confiava, no cornerback do lado oposto a fazer algo parecido com o que o Surtain faz, né? O Surtain, ele basicamente elimina um lado do campo, o recebedor de um lado do campo, tá? Não confiava no cara para fazer um trabalho similar a isso, tá? E por conta disso, ele evitava de rodar coberturas mano a mano. Você só colocar ali um cara marcando um recebedor. O Vance Joseph mandou menos blitz e marcou muito em zona. Que eu acho que não é pra você abandonar, eu já falei aqui algumas vezes, não é pra você abandonar a marcação por zona, você tem que ter isso. Não dá pra você só marcar homem a homem o jogo todo, não dá, você fica muito previsível, os jogadores cansam muito, fica fácil de você, como coordenador de ataque, como play caller, como quarterback, você bater marcações homem a homem, tá? Mas você precisa manter o que deu certo até aqui nessa temporada, que é marcação homem a homem, blitz diferenciadas, tá? E é isso. E é isso que os Broncos têm feito de bem esse ano e não fizeram bem contra os Colts, não fizeram bem contra os Browns, não fizeram bem contra os Chargers no Thursday Night Football. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada na análise tática que eu fiz, vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas enfim, sobre a defesa, é isso, tá? O que eu acho que os Broncos precisam fazer defensivamente é conter Joe Burrow e Ja'Marr Chase. Você sabe que esse cara vai receber a bola, você sabe que esse cara dificilmente vai ter uma atuação que ele teve há 3 anos atrás, perdão, contra os Broncos, que ele teve uma recepção para 3 jardas, o Surtain completamente anulou ele, sabe? Eu acho muito difícil isso e não fiquem surpresos se no sábado a gente não ver muito o Surtain seguindo o Ja'Marr Chase em todos os snaps. Eu acho que existe uma possibilidade disso acontecer, tá? Em talvez grande parte do jogo, mas em outros momentos o Surtain não vai marcar o Chase, vai marcar o T. Higgins, que é um cara que em profundidade, ali naquelas deep balls, naquelas bolas em profundidade, naquelas bolas que são 50-50, que o Burrow só joga pro alto e confia no cara dele para fazer a recepção. A gente faz muito isso com o Courtland Sutton. Eu acho que o Surtain vai acabar seguindo o Higgins e não o Chase. E no lado do Chase vai ser o Riley Moss e vai ter sempre um safety marcando aquele lado do campo de onde o Chase estiver, quando ele estiver no outside. Quando ele estiver no slot, que eu acho que vai ser uma das coisas que os Bengals vão tentar fazer em grande parte do jogo, colocar o Ja'Marr Chase no slot, que em tese fica mais fácil de você evitar tanto o Surtain quanto o Moss. Aí vamos ver o que o Vance Joseph vai tentar fazer. Mas eu acho que existe uma grande possibilidade da gente ver muito o Riley Moss em cima do Ja'Marr Chase, ao invés do Surtain em cima do Ja'Marr Chase. Enfim, espero que o nosso coordenador defensivo, Vance Joseph, tenha usado bem esse tempo, desde sexta-feira passada
até sábado dessa semana aí, daqui a 2 dias, para poder estudar as melhores formas de conter esse ataque aéreo dos Bengals, que a gente sabe que é muito forte, porque se a gente contê-los, a gente tem uma grande chance de vencer, tá? O objetivo é não tomar big play atrás de big play. Elas vão acontecer, assim, sabe? É muito difícil de não ter uma big play. Vou ficar muito surpreso se a gente conseguir anular por completo as big plays. Mas se você conseguir conter, eu acho que tem uma chance. Já do jogo terrestre, os Bengals não têm um jogo terrestre muito forte, tá? É o 4º pior time da NFL em termos de jardas terrestres totais e é o 2º pior time da NFL em run block win rate, né? Que é basicamente a porcentagem de vezes ali que a linha ofensiva ganhou quando foi bloquear para o jogo terrestre. Então, eles não têm uma linha ofensiva que bloqueia muito bem para corridas. E o Chase Brown, que é o melhor running back deles, até tá tendo uma temporada interessante, tá? Mas tá longe de ser um running back como Jonathan Taylor, como Saquon Barkley, como Derrick Henry, um cara que você precisa montar um plano de jogo para parar ele. Não, ele vai ter sim suas carregadas, mas o que ficou muito claro para mim, vendo o último jogo dos Bengals contra os Browns, é que quando os Bengals tiveram que correr com a bola, ou seja, quando a situação do jogo se mostrava para eles, temos que correr, principalmente quando eles estavam na frente no placar por 17-0, eles não conseguiram correr, sabe? Eles corriam aqui, bum, chegavam em terceira longa. Corria aqui, bum, terceira longa. Então eles não conseguiram manter, estabelecer um ritmo de jogo terrestre. E eu acho que vai ser isso que vai acontecer contra os Broncos. Outro detalhe importante, antes da gente falar do ataque. Vai estar chovendo muito. A previsão é de 80% de chuva e chuva forte. Ou seja, difícil de lançar a bola na chuva, de você ter, né, o grip, que a gente chama, que é a pegada na bola mesmo, 100%. Isso pode afetar bastante o jogo aéreo dos dois times. Então o jogo terrestre vai ser muito importante. Vai ser quem corre melhor com a bola. E, bom, como eu disse, os Bengals não correm tão bem com a bola. Se a gente não corre tão bem com a bola, os Bengals, em tese, correm até pior que a gente. Então pode ser que seja uma vantagem pra gente. Sobre o nosso ataque, o que eu acho que os Broncos têm que fazer? Obviamente, correr com a bola, como eu disse, vai estar chovendo, tem que ser uma prioridade. O time correu muito bem no primeiro tempo contra os Chargers, muito bem. Foi o melhor tempo, digamos assim, que o time correu com a bola. O time correu bem em inside zone, que é aquela corrida pelo meio, correu bem corrida para fora, outside zone, correu bem com power e counters, que são corridas que os guards, ou o guard ou center, ou no caso da counter, o guard e o center, ou o tight end e o guard, o tight end e o center, saem de um lado e vão até o outro. Os Broncos correram muito bem e eu acho que tem que manter esse ritmo, né? O time correu muito bem com o Aldrick Estime, muito bem com o Blake Watson, o Javonte Williams, ele entrou bem no pass protection, entrou bem recebendo passes. Tem que dar um jeito de colocar esses caras nesse momento da temporada. Você não consegue vencer em final de dezembro, janeiro, sem um jogo terrestre, sem uma contribuição do jogo terrestre. E aí é o ponto-chave para mim. O ponto-chave para a gente vencer esse jogo. Os Bengals tiveram muita dificuldade marcando um running back em específico dos Browns, que é o Jerome Ford, mas especificamente em corridas que existia uma ou duas, duas ou mais alternativas para corrida. O que eu quero dizer com isso? Quando você tinha, por exemplo, uma read option. O que é uma read option? É quando o quarterback ele vai ler um defensor, geralmente é o defensive end, o cara mais aberto da linha. Se esse cara ele entrar no backfield e perseguir o running back, o quarterback puxa a bola e corre para aquele lado. Isso é uma read option. Os Broncos precisam usar as read options, as RPOs, que são as run pass option, ou seja, corrida, opção de passe. Bo Nix vai ler um linebacker específico. Se esse cara entrar para conter a corrida, é um passe ali naquela direção, naquela zona onde aquele linebacker estava. Pode ser um safety, enfim. E o que a gente fez muito pouco até esse momento da temporada. A gente fez em alguns momentos ali na primeira metade da temporada e a gente aparentemente largou isso. Que são corridas designadas para o Bo Nix. O Bo Nix é um quarterback móvel. É um quarterback que estressa a defesa. Então assim, quando você vai chegando nesses jogos que são
como eu disse, não é um jogo de vida ou morte, mas é um jogo, né, que pode definir o futuro dos Broncos nos playoffs. Você não tem mais por que ficar guardando o playbook, ficar se preocupando. Eu sei que o quarterback é o cara mais importante do quebra-cabeça, é a sua peça mais importante do xadrez do jogo, mas chegou o momento que não dá mais pra você ficar segurando isso. Se o Bo Nix estiver bem fisicamente, tiver 100% e puder fazer essas corridas, tem que liberar ele. Ainda mais se o jogo estiver chovendo, sabe? Vai ser uma opção a mais pra gente conseguir estressar essa defesa dos Bengals, que, como eu disse no começo do vídeo, tá tendo uma temporada histórica de ruim. Se o ataque dos Bengals tá tendo uma temporada histórica no ataque, se o ataque tá tendo uma temporada histórica, a defesa também está tendo uma temporada histórica de ruim, sabe? Por pouco, os Bengals não iam sofrer contra os Browns de Dorian Thompson, alguma coisa, DTR, que é o quarterback dos Browns, substituindo o James Winston, e Jerome Ford no backfield. Esses caras quase conseguiram dar um sustinho nos Bengals. Os Browns tiveram a oportunidade de marcar depois do primeiro snap. O primeiro snap foi uma corrida de 60 jardas de Jerome Ford, sabe? Então os Broncos precisam capitalizar sobre essa defesa. O plano de jogo dos Broncos, pra mim, tem que ser correr bem com a bola, como correu contra os Chargers, mas correr o jogo todo. Ficar em campo, tá? Converter terceiras descidas vai ser muito importante para você manter o Joe Burrow fora do jogo, deixar ele na sideline esfriando, sem pegar ritmo. E, mais importante, pontuar. Em todos os drives você precisa pontuar. Porque se você deixar esse jogo, sabe, ir para a direção dos Bengals, eles vão fazer 30, 40 pontos. E a gente já viu que a nossa defesa, em dezembro, como eu disse, não está tendo uma atuação muito boa. Então, pontuar. Os Broncos precisam pontuar em todos os drives. Todos os drives é muito forte, mas assim, chegou na red zone, tem que fazer touchdown. Terceira longa, mas se você conseguir 10 jardas, você já consegue chutar field goal. Consegue essas 10 jardas, chuta o field goal, aceita os 3 pontos. Vamos precisar de um jogo completo do ataque para vencer os Bengals, tá? E é isso. Bom, deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acho que não. Vai ser um jogo muito difícil, tá? É um jogo basicamente... Não é um jogo de playoffs, porque, claro, se a gente perder, a gente ainda vai ter a oportunidade de jogar contra os Chiefs em casa. Os Chiefs, em tese, poupando. Mas eu queria muito que os Broncos resolvessem a parada logo, sabe? Não ter que ficar mais uma semana naquela tensão, naquela agonia de, meu Deus, vamos pros playoffs, não vamos pros playoffs. E eu acho que nesse momento, pra gente, não precisa nem ficar pensando muito, se a gente vai com a última vaga do wildcard, a gente vai com a primeira vaga do wildcard, a segunda, não. A gente tem que estar lá. Em janeiro é outro campeonato, a gente vai ver com quem a gente vai enfrentar, e é isso que importa no momento. Os Broncos precisam voltar aos playoffs, que é o lugar onde a gente merece estar. Uma franquia tão vencedora como os Broncos não pode ficar 10 anos sem ir para os playoffs. É vergonhoso, constrangedor. E eu espero que sábado isso fique no passado e aquela tabelinha que mostra o tempo que os times estão sem ir para os playoffs mude e os Broncos vão lá para o final da fila. A última coisa antes de eu terminar o vídeo, uma coincidência muito legal que o pessoal está comentando no Twitter, é que da última vez que a gente foi para os playoffs, ou seja, na temporada de 2015, 2016, ano que nós fomos campeões do Super Bowl, os Broncos garantiram a vaga nos playoffs na semana 17 contra os Bengals, depois de terem perdido para os Chargers por 34-27. Em 2024, os Broncos estão indo para a semana 17 contra os Bengals, podendo garantir a sua vaga nos playoffs depois de perder para os Chargers por 34-27. Então, assim, são muitas coincidências. Espero que seja a coincidência que faltava para a gente poder carimbar a nossa ida para os playoffs. E é isso. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de
deixar um like aqui no vídeo. Não saiam desse vídeo sem deixar um like, que ajuda demais a gente na divulgação, não só desse vídeo, como todos os outros vídeos aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, já sabe, um botãozinho aqui para se inscrever. E também ativa o sininho, que aí vocês sabem quando tem vídeo, quando tem live. Sempre que a gente tiver aqui no YouTube, vocês vão receber. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Sábado, 6h20, 6h20 da noite, horário de Brasília, Denver Broncos em Cincinnati contra os Bengals, podendo garantir a nossa vaga para os playoffs. E é isso, a cobertura do jogo eu vou estar fazendo lá em tempo real no X, e nossos amigos do Instagram também vão estar postando ao longo do dia, com as notícias do jogo, com o resultado do jogo, enfim, é isso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Go Broncos, let's fucking bowl, e até a próxima. Valeu!